Amém. Graças a Deus a todos. Amém. Só colocar um fundo aqui. Só Amém? Antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e poder ser convidado para trazer uma palavra da parte de Deus. Creio que o Senhor vai falar tremendamente nos nossos corações, mas nós sabemos que hoje é um culto especial, mas um pouco diferente, porque a palavra ela vai ser sobre missões, não é? Amém? Você está aqui? Amém. Quando eu venho trazer uma palavra, eu gosto muito que a igreja participe, a igreja possa falar um pouco, participar comigo daquilo que vai ser ministrado nessa manhã, amém? Então, antes de tudo, eu queria só que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça para que a gente pudesse fazer uma oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Pai, eu quero te apresentar esse culto, essa palavra, tudo aquilo que vai ser falado nessa manhã. Que o Senhor Espírito Santo de Deus possa guiar, possa dirigir tudo aquilo que vai ser falado. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que eu possa diminuir, que o Senhor possa aparecer, que o Senhor possa crescer e falar as tuas palavras. Porque nós estamos aqui apenas unicamente para ouvir a tua voz, para estarmos sensíveis à tua presença e vivermos uma vida conforme a tua palavra. Porque a tua palavra é o que nos traz vida. A tua palavra é o que nos faz viver de verdade. Então nós queremos que o Senhor revele as tuas palavras aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui completamente transformados. Uma mentalidade completamente transformada, Pai. Que eu declaro, Senhor, corações e mentes abertos, Senhor, para receber de Ti a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Então, o culto é de missões. Então, eu estava estudando um pouco sobre isso, sobre missões, e quando a gente vai falar sobre missões, a gente pensa logo em sair de onde nós estamos, é assim ou não é? É ou não é, igreja? Pensei em sair de onde estamos e ir para a África, sei lá, para a Ásia, para outro lugar, para outro estado, para outro país, para algum lugar. Mas tem que pensar logo em sair do nosso lugar para ir pregar a palavra, para ir ganhar pessoas, para apresentar Jesus às pessoas. É assim ou não é? Amém, igreja? Eu estou aqui? Amém. Vamos lá, vamos participar. Só que, algo que eu estava estudando sobre isso, o Espírito Santo me conduziu a uma palavra. Eu não sou muito bom com temas, mas se eu pudesse dar um tema a essa palavra, eu diria que é a igreja. Uma das nossas missões aqui é ser igreja, sermos igreja. E para isso a Bíblia, ela nos revela o que é ser uma igreja. Sabe, como uma igreja de Atos, como foi que começou a igreja? O que é ser igreja? O que devemos fazer para sermos igreja? E o Espírito Santo me conduziu a essa palavra, a falar aquilo que ele queria trazer conosco nessa manhã, amém? Eu queria convidar você a abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Todo mundo abriu? Amém? Amém? Vamos lá, vamos hoje passear. Antes de tudo, eu queria que você abrisse seu coração e permitisse a palavra de Deus entrar em seu coração, permitisse ter a sua mente renovada pela palavra. Amém? Amém. Então, no capítulo 16, versículo 13, que diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então ele vai dizer aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então, quando eu leio essa passagem, há muitas revelações aqui, e uma delas é quando Jesus ele diz que sobre a igreja as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, que ele daria as chaves dos céus, e tudo aquilo que fosse ligado na terra seria ligado no céu, e tudo aquilo que fosse desligado na terra por essa igreja seria também desligado nos céus. Então, por isso é a minha pergunta: o que é ser a igreja? Que missão é essa da igreja? Porque Jesus disse que daria autoridade, que nem as portas do inferno prevaleceriam. O que é isso? O que é a igreja? E tem tamanha autoridade. E foi quando o Senhor me conduziu a estudar um pouco sobre isso. E antes de tudo, igreja, ela vem do grego, que significa que se chama a palavra eclésia. Você sabe o que significa eclésia? Eclésia significa chamados para fora. Igreja vem do grego chamado eclésia, que significa chamados para fora. Então será que igreja é somente isso da gente vir no culto de domingo ou de quinta-feira e a gente se reunir, estar aqui dentro, ouvir uma palavra e ir embora? E depois a gente não se vê mais, ou só vê na quinta-feira ou no domingo? Será que esse é o verdadeiro sentido da igreja? Eu estava estudando um pouco sobre a igreja, né, no começo, na igreja de Atos, e estudos indicam que 100 anos depois da morte de Cristo, existiam 25 mil cristãos. 100 anos depois da morte de Cristo, 100 anos depois de Cristo, existiam 25 mil cristãos na Terra. E 400 anos depois de Cristo, existiam 25 milhões de cristãos na Terra. Então, como é que isso é possível? Como é que foi possível um crescimento tão grande, tão avassalador? Diga uma coisa: por causa da igreja. Como o pessoal diga assim: por causa da igreja. Por causa da igreja. Porque os discípulos de Jesus ouviram as palavras de Jesus, confiaram nas palavras de Jesus e realizaram a sua missão. E isso contribuiu para que hoje eu e vocês estivéssemos aqui. Amém? Amém. Só que uma coisa que eu entendo aqui é Jesus, quando ele chega como a gente viu aqui, Jesus quando ele chega na cidade de Cesaré, ele começa a falar, ver a multidão e tal, e ele pergunta aos discípulos: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Porque os discípulos estavam mais próximos da multidão, então ouvia o que a multidão estava falando. E a multidão disse: olha, uns dizem que tu és João Batista. Por que as pessoas culpavam ele como João Batista? Porque ele pregava um arrependimento como João Batista. Outros diziam: olha, ele é Jeremias, porque ele batia de frente com as autoridades da lei naquela época. Jeremias era um profeta que ele falava aquilo que Deus mandava ele falar, e isso ia de encontro àquilo que muitos sacerdotes, muitos fariseus e saduceus não eram a favor. Então, por isso que as pessoas culpavam Jeremias, pelas palavras duras dele contra aquelas pessoas da lei. E outros ainda diziam que ele era Elias. Por que as pessoas diziam que ele era Elias? Porque ele fazia muitos milagres como Elias. Mas eles não sabiam que está certo ou não está, igreja? Está certo. Ele fazia muitas coisas como esses profetas fizeram. Mas ali estava uma pessoa maior do que todos os profetas. E eles não conseguiam reconhecer isso. Eles não conseguiam ver isso. Então, eu estava pensando em uma certa coisa, pensando assim: meu Deus do céu, se hoje eu trouxesse uma pessoa, sei lá, da Índia que nunca ouviu falar sobre o Evangelho, sobre o que é a igreja, e ela tivesse vindo para a Europa, sei lá, de barco, de navio, de avião, não seja. Imagina que ela caiu no outro mar, só uma suposição, amém? Estou construindo uma história para depois chegar na conclusão, todo mundo vai entender. Imagina que essa pessoa que nunca ouviu falar sobre o Evangelho, nunca ouviu falar sobre Jesus, sobre a igreja, nunca viu a Bíblia, ela estava vindo para cá, para a Europa, e caiu no meio do outro mar.
E por acaso, ela foi nadando, encontrou alguns vestígios de barco já quebrado, não sei o quê, e ela encontrou uma Bíblia. Imagina que ela encontrou uma Bíblia. E aí ele, desesperado, em alto mar, tal, foi tentar sair dali e chegou até uma ilha. E ele não tinha mais nada na ilha, nessa ilha a não ser uma Bíblia. Imagina agora que ele começou a ler essa Bíblia, começou a ler, leu uma vez, leu duas vezes, leu três vezes, e começou a ler a Bíblia, leu várias vezes a Bíblia, e ele começou a ter a expectativa, poxa, eu queria que sair daqui, desse lugar que eu estou, para poder agora conhecer a igreja, para ver como é a igreja. Ele leu Atos, viu lá o mover do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o início da igreja, e ele, poxa, eu quero sair daqui, quero conhecer uma igreja, quero ouvir uma igreja. Imagina agora que chegou a salvação, uma salvação para esse cara, e chegou lá, ele foi salvo depois de 5 anos nessa ilha, e aí ele veio parar em Portugal. Ele veio parar em Portugal, aqui onde ele está, e ele perguntou às pessoas: onde é que eu encontro uma igreja? Onde é que eu vejo uma igreja? Eu quero conhecer uma igreja, eu quero saber o que é igreja. E as pessoas dizem: olha, na rua Dr. Marcelo Araújo tem uma igreja chamada Avivamento e Restauração. Vamos lá comigo? Imagina que esse homem chegou aqui hoje, ou quinta-feira, ou no outro domingo, ele chega aqui na igreja e ele se depara com isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Será que as expectativas dele sobre aquilo que ele leu seriam supridas? Será que as expectativas dele sobre aquilo que ele leu seriam confirmadas? Sobre o que é essa igreja? Sobre qual é essa missão da igreja? O propósito da igreja aqui na terra? Amém? Só que a gente não pode apenas pensar nisso, a gente tem que rever nossos conceitos, que a nossa mentalidade é renovada pela palavra, porque ela diz o que é a igreja. Ela fala qual é o dever da igreja. A própria Bíblia diz o que o Senhor espera de nós como igreja. Abre lá em Efésios, por favor, capítulo 2. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar assim por histórias, mas é bom porque vocês conseguem compreender, eu consigo compreender. E aí, Efésios, capítulo 2. Todo mundo abriu? Efésios, capítulo 2, 13. Amém. Vamos lá. Diz assim: todavia, nós vamos ler a parte do 11, a parte do 11. Vamos lá. Aqui você vai ter a revelação do que Deus, ele acredita, ele fez, ele fundou a igreja por conta disso. Portanto, lembrar de que anteriormente eram gentios por natureza, chamados de circuncisão, pelos que se chamam de circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estavam naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós antes estavais distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia! Porquanto ele é a nossa paz, e ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Glória a Deus! Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dois do novo um ser humano, realizando assim a paz, e reconciliando com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós, que estavas longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Presta atenção nisso aqui. Membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal, a pedra angular. Glória a Deus! Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor.
qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Amém? Amém. Aqui, em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 22, nós lemos, e Paulo ele nos traz uma revelação daquilo que Deus ele acredita que seja a igreja. Diga assim comigo: um corpo para o Filho, Corpo para o Filho, uma família para Deus, uma família para Deus, e um templo para o Espírito. e o tempo para o Espírito. Lá em Efésios capítulo 2, 16, vem lá comigo, 2, 16, assim: e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, em um só corpo, perdoado na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. É uma palavra um pouco difícil, mas é isso aí. Em Efésios capítulo 2, 19, diz: portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E em Efésios 2, 22, diz: no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito, ou seja, no templo. E é sobre isso que nós vamos falar, porque as três palavras, família, templo e corpo, falam unicamente de uma coisa: unidade. As três coisas têm em comum uma coisa: família, corpo e templo têm em comum o quê? Unidade. Unidade. É isso que Deus espera da igreja: unidade. Por quê? Vamos falar um pouco sobre o que é a igreja, porque a igreja ela não é um ajuntamento de pessoas apenas, mas é um ajuntamento de pessoas em missão. Cada um tem a sua missão. É por isso que um corpo ele é constituído por vários membros. Cada membro tem a sua função. É assim ou não é? É assim ou não é? Cada membro tem a sua função. O pé não vai fazer o que a mão faz, a mão não vai fazer o que o ouvido faz, ou a minha perna não vai fazer o que o meu braço faz, porque cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito. E isso é uma parte da igreja. Cada um tem o seu propósito. É por isso que a igreja, a Bíblia diz lá em Efésios, como se você continua lendo lá em Efésios 4, eu vou colocar o versículo para seguir Efésios 4, diz que Deus é decidido alguns para apóstolos, alguns para mestre, alguns para pastor, alguns para profeta, alguns para evangelista, mas cada um foi designado para um papel. E é por isso que o corpo é constituído por pessoas, por membros, e cada um tem a sua função. Assim como numa igreja, cada um tem a sua função de levar a igreja também para fora. A igreja significa igreja, chamados para fora. Então a nossa missão não pode ser apenas estar aqui, entre quatro paredes. Claro que a Bíblia nos ensina a juntos nós estarmos aqui, juntos adorarmos a Deus, a não fugirmos desse propósito que é de juntos glorificarmos ao Senhor e estarmos reunidos. Mas a Bíblia também ensina que a nossa missão, que o nosso propósito, o dom que nós temos é para nós exercermos lá fora. Porque aqui hoje, nesse momento, só tem uma pessoa que está falando aqui. Só tem uma pessoa que está exercendo alguma função. E os outros estão todos a ouvir. Mas e onde é que você vai colocar a sua função em prática? Na igreja, mas também lá. O corpo é constituído por vários membros e cada um tem a sua função. Sabendo que o corpo de Cristo somos nós, a igreja. Mas quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Cristo. E é por isso que a igreja tem que andar na direção que Cristo ordenou, porque Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Então, o que minha cabeça manda o meu braço fazer, ele vai fazer. E o meu outro braço não pode impedir. Então, por isso que temos que ter apenas uma visão. Porque onde tem mais de uma visão, existe uma divisão. E onde há uma divisão, o cabeça, Cristo, ele não está operando. Meu Deus. Porque ele opera por uma só visão. Porque ele é a cabeça. E para isso nós precisamos meditar onde? Na palavra. Nós precisamos estar mergulhados na palavra para saber qual é a direção e o cabeça que nós façamos. O cabeça de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos exercer a nossa função. Não somente aqui na igreja, mas lá fora principalmente. Porque aqui é muito fácil ser igreja, mas ser igreja não é chegar, sentar, ouvir o louvor, ouvir uma palavra e ir embora, voltar no domingo, sentar, ouvir o louvor, ouvir uma palavra e ir embora, vir no domingo,
ouvir louvor, ouvir uma palavra e ir embora. Isso não vai ser igreja. Igreja é um ajuntamento de pessoas em missão. Nós nos ajudamos, nós nos aconselhamos, nós nos conhecemos, nós temos uma só visão e vamos para a missão. Uma vez eu vi uma frase de um pastor, que ele fazia missões, e eu vejo, sigo ele no Instagram, que ele vai muito para países assim, onde o evangelho é muito perseguido, onde as pessoas ainda são escravas. Acho que a Rebeca já viu uma vez também, que ela estava falando. E esse homem, ele pede ofertas ao povo do Brasil, ao povo de vários lugares, e as pessoas ofertam na vida dele, e ele vai com o dinheiro que recebeu e paga. Ele paga, ele compra para salvar as pessoas. As pessoas que eram escravas. Existe isso ainda hoje no século XX. E uma das coisas que ele falou, que me chocou, é que ele disse que ou você, deixa eu ver aqui, ou você é um missionário ou você é um impostor. Meu Deus. Ou você é um missionário ou você é um impostor. Sabendo que é cada um da sua missão. É por isso que na igreja existe um corpo, somos um corpo, cada um tem a sua função. É por isso que existem pessoas que gostam mais de estudar, é por isso que gostam mais de ler a Bíblia, é por isso que existem pessoas que gostam mais de fazer teologia, e existem pessoas que gostam mais de fazer missão, existem pessoas que gostam mais de ajudar os pobres, existem pessoas que gostam mais de passar tempo orando, existem pessoas que gostam mais de profetizar, porque isso é um corpo. Várias pessoas têm a sua missão, várias pessoas têm o seu propósito. E isso nós precisamos fazer. Nós precisamos exercer a nossa função como corpo de Cristo. Ou nós somos um missionário aqui na terra, ou nós somos um missionário ou nós somos um impostor. Nós precisamos voltar e pensar sobre isso, que é ser igreja. O corpo, ele também fala de ação, fala de movimentos. É ou não é? Vamos falar sobre isso. A igreja de Jesus, quando começou, quando teve seu início lá em Atos, a gente vê a expansão que a igreja teve. Tudo aquilo que eles faziam. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que nós fazemos pode ser diferente. Eu posso fazer uma coisa, o diácono diz outra, a Clara outra, o pastor diz outra. Mas pelo que nós fazemos tem que ser sempre igual. O que nós fazemos pode ser diferente, mas pelo que nós fazemos tem que ser sempre igual. Sabe o que é? Para a glória de Deus. Aleluia. Se nós estudamos muito, se nós lemos muito, é para a glória de Deus. Se nós trabalhamos muito e juntamos dinheiro, não é para apenas para ajudar, é para abençoar outras vidas, é para a glória de Deus. Tudo que nós façamos tem que ser por uma única razão. Quer com mais, quer demais, faças tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então nós podemos fazer coisas diferentes, nosso coração queima por coisas diferentes, nós estamos em missão, mas pelo que nós fazemos tem que ser igual. Porque nós andamos em uma só visão, em um só pensamento. Aquilo que Cristo ele estabeleceu para mim e para você. O corpo fala de movimento, o corpo fala de ação. Então nós não podemos estar parados apenas no banco, sentado, achando que está ótimo. Porque não é isso que Deus espera de nós. Quando ele chamou os discípulos, lá, quando Jesus morreu, ele ressuscitou, Mateus 28, vamos lá comigo, Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28, 18 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então foi-me dada a missão, a mim e a você. Jesus, aqui fala, Jesus ele tinha sido crucificado, Jesus ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, comeu com eles, passou tempo com eles, e no final, quando ele foi subir aos céus, ele disse: olha, vão e façam discípulos por toda a região, por toda a terra, façam discípulos, ensinando a obedecer aquilo que eu vos ensinei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então você e eu temos uma missão: ir e fazer o quê? Discípulos. Olha, Jesus ele nos deu uma missão. Ele não disse: olha, se vocês puderem, se vocês acharem bom, se vocês quiserem, ele disse: vão e façam discípulos. Aleluia. Nós temos uma missão, nós temos um propósito pelo qual viver: ir e fazer discípulos. Você lembra quando nós lemos no começo, lá em Mateus 16:13, que diz, Jesus disse: ó, sobre a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. As portas não querem falar de ataque, as portas querem falar de quê? De defesa. Então, quando Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer sobre vocês, olha, vocês vão entrar lá dentro do inferno e vão resgatar as pessoas, vão tirar as pessoas de lá de dentro, e as portas não vão prevalecer. Amém. Jesus ele disse assim: ó, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro disse: olha, as pessoas disseram, dizem que tu és Jeremias, que tu és Elias, que tu és isso, que tu és aquilo, que tu és João Batista. Ele disse: e vocês vêm dizer que eu sou? E aí, Pedro, pela revelação de Deus para ele, diz assim: Jesus, tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, aquele que nós esperamos, aquele que os profetas anunciaram, tu és nossa salvação, aquele que nós esperamos por toda a nossa vida. E aí Jesus disse: olha, Jesus até faz um trocadilho e muitas pessoas entendem isso errado. Jesus disse: olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou alguns traduções dizem, sobre essa rocha, eu edificarei minha igreja. E muitas pessoas acreditam que Deus edificou a igreja sobre Pedro, mas não é sobre isso. Pedro foi um grande líder quando Jesus ele se foi para o céu. Mas o que Jesus está dizendo era sobre essa rocha, sobre esse firmamento, sobre isso que tu estás falando, que eu sou o Cristo, a minha igreja vai ser estabelecida. Aleluia. Não é sobre Pedro que a igreja foi estabelecida, sobre essa rocha, é sobre esse firmamento. Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre isso que a igreja está estabelecida. Nós temos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, e nós precisamos andar conforme a sua vontade, precisamos andar conforme aquilo que ele falou, nos ordenou, e fazer discípulos. Uma coisa que eu escuto muito o apóstolo Nivaldo falar, e agora eu escutava muito, e agora o pastor Jesus fala muito, é: uma pessoa que não trabalha, ela dá trabalho. Então, se você não trabalha, se você não faz nada na igreja, se você não exerce nada, se você não desempenha o seu papel, você dá trabalho. Porque tem que ter uma pessoa do seu lado dizendo: olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, desempenha isso, Deus está te chamando para isso. Mas quando você parar de dar trabalho, você vai trabalhar e ajudar outras pessoas a trabalhar, a executar uma função, a fazer, a desenvolver o papel do corpo, agir, se movimentar, ter uma ação. Estamos entendendo aqui? Amém. Amém? Então, não seja um impostor. Lembra daquele jogo, Among Us? Não sei como é que fala em inglês, me perdoe, mas é mais ou menos isso aí. Among Us, por aí. É isso, não seja um impostor, seja um missionário. O objetivo da igreja, com o derramado do Espírito Santo, é nos transformar numa comunidade de missionários. O Espírito Santo, a Bíblia diz que quando Jesus ele se foi, ele disse: olha, fiquem juntos, permaneçam juntos, e vai vir sobre vocês o Espírito Santo, que vai nos capacitar. Capacitar para quê? Para exercer a sua missão, para exercer a sua função. Não é da força do seu braço, não é da força do seu entendimento, não é da força que eu acho que eu entendo, não é porque você tem 15, 20, 30 anos de crente, é porque o Espírito Santo me capacita e me capacita. Aleluia. Não é sobre a minha força, não é sobre o meu desempenho, não é porque eu entendo, não é porque eu sei todas as histórias da Bíblia. Eu já li a Bíblia 20 vezes. De nada valeria se não tivéssemos o Espírito Santo, porque é Ele quem faz a obra em nós. Então Jesus disse: olha, permaneçam juntos, fiquem juntos, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E hoje você recebeu o Espírito Santo? Amém. Você já está apto a trabalhar.
recebeu o Espírito Santo, então você já está apto a desempenhar o seu papel, a sua função. Por mais que o pastor ele ensine, ele indique, o seu líder fala, olha assim, ele assado, a experiência conta muito, mas quem vai lhe fazer as coisas, é o Espírito Santo. O pastor ele pode me ensinar e pode dizer como é que é, mas quem vai lhe guiar e fazer as coisas é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então todos nós entendemos aqui o que é um corpo para o Filho, um corpo para Cristo. Ele é a cabeça do corpo, nós somos o corpo, todos devem entender. Então, nós vamos falar agora sobre o que é família. E família, quando a gente pensa logo em família, a gente pensa logo em quê? Em amor, não é? Assim? É ou não é, igreja? Vamos lá, me ajuda aí. A gente fala logo o quê? Em amor, em cuidado, família. Pai. Porque como a Bíblia diz, lá em Efésios, que nós somos agora participantes da família de Deus. Família de Deus. Nós somos aqui família. Vê quantas pessoas aqui faltaram hoje, olha aí para trás, a gente sabe que muitas pessoas faltaram, tiveram seus compromissos, tiveram seus afazeres. Mas nós, quantas vezes vimos isso acontecer? E quando saímos daqui do culto, não nos preocupamos com uma família de ligar, olha, aconteceu alguma coisa? Olha, não fosse para o culto, sentia tua falta. E aí, onde é que tu estavas? Porque eu tenho certeza de que já aconteceu comigo. Eu estudava, na época, minha irmã também estudava, e eu sabia mais ou menos a hora que ela chegava em casa. E quando dava a hora que era para ela chegar em casa, e ela não chegava, eu já começava a fazer o quê? Fazer o quê? Ligar, preocupado. O Chiquinho não chegou, todo dia ela chega essa hora, ela não está aqui, então alguma coisa está diferente. Aí começava a ligar, estava com estava não, quis ligar, aí ligava, olha, onde é que tu está? Se ela não atende, aí começa já, não está atendendo não, isso aí está diferente, tem uma coisa errada aí. Aí passa 1 hora, 2 horas, 3 horas daquele fato, daquele ocorrido que ela não atende. Aí começa a me preocupar. Se passar 10 horas, pronto, já vou na polícia. Deixa a polícia, minha irmã aí, ó, sumiu. Bora daqui atrás. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? De pessoas que o celular descarregou, e aí passou 10 horas, a pessoa entrou em contato com os pais, e os pais já foram na delegacia. Porque isso se chama cuidado. Isso se chama amor. E nós, como família, temos que ter amor e cuidado um pelo outro. Muitas vezes nós vemos que pessoas faltaram 3 vezes seguidas ao culto, pessoas faltaram 5 vezes a mesma célula. E quantas ligações as pessoas receberam? Quantas vezes nós nos importamos para dizer assim, olha, como é que tu estás? E aí, o que foi que aconteceu? Me diz aí, olha, eu vou aí visitar, porque isso se chama amor e cuidado, como uma família. Mas o problema é que a gente não se enxerga como família muitas vezes. Se enxerga como se vai no mercado, opa, e aí, tudo bom? Olha, está aqui. Ah, quem é? Você está na minha igreja. Não é isso que Deus espera. Deus espera que sejamos família. Que saibamos do problema um do outro. Que, como a Bíblia diz, nos alegrar dos que se alegram, chorar dos que choram. Que a sua alegria seja a minha alegria e que a sua tristeza seja a minha tristeza. É isso que Deus espera como família. Não é apenas vir e anda na igreja. Sabe, uma vez eu estava lendo um livro de Francis Chan. Não sei se você sabe quem é, ele é um pastor americano, mas ele é japonês, coreano. Eu estava lendo um livro dele, ele estava falando uma vez sobre isso, ele dizendo que ele faz muitas missões assim, por bairros, ele vai mesmo atrás de traficantes, coisas assim, dá pesado, é a área que ele gosta, né? Então, ele se sente mais à vontade. E aí ele dizendo que a igreja dele tem mais de 5 mil membros, e aí ele estava dizendo que conheceu um homem que ele era de uma gangue, e começaram a discipular ele, começaram a conversar com ele se converteu na igreja, se batizou, tal, não sei o que, começou a frequentar, e aí do nada ele disse que nunca mais viu esse cara na igreja, nunca mais viu esse cara na igreja. Só que para ele, para pensar nisso, tipo, gerou tempo, mas porque a igreja tem 5 mil membros, então ele deve ter parado há muito tempo, e depois é que esse pastor se ligou, porque a igreja tem muitos membros.
E ele estava contando no livro que ele chegou uma vez no mercado e encontrou esse rapaz. Ele disse: ô, fulano, e aí, estás por aqui, nunca mais te vi na igreja? O que vai acontecer? O que se passou? Tu já se batizou? Tu já estava indo, frequentando? Faz tempo que tu parou para a igreja? Ele: pois, mas não faz tempo que eu parei de ir e tal. Ele perguntou: e por que o que aconteceu? Aí ele falou: é porque eu me iludi. Tu se iludisse, o que vai acontecer que tu se iludiu? E ele: olha, eu me iludi porque vocês falam que são uma família, que está unidos, que estão juntos para toda hora, para poder ele é. Mas eu pensava que isso acontecia de verdade, mas é que eu encontro mais verdade no pessoal da grande que eu ando. Sabe, os meus problemas, eles vão resolver comigo. As minhas pendências, eles vão lá comigo resolver. O que eu preciso, eles me ajudam. O que me falta, eles vão lá e estão comigo para toda hora, para o que deve é. Se eu tiver qualquer problema, seja com o trabalho de rival ou com problema pessoal, eu chego com esse meu colega de dentro e ele me ajuda. Então veja para onde aquela igreja, naquele momento, estava perdendo. E aonde aquele pastor teve que ser corrigido. Quando ele descobriu que aquele homem se iludiu, sendo que não é, ele não estava iludido, era como a igreja estava vivendo, onde a pessoa foi ganha, a pessoa saiu, ninguém deu valor, ninguém foi atrás, como família, e a pessoa encontrou mais amor junto com aqueles que também estavam perdidos do que com a própria família de Cristo, do que com a própria família de Cristo. Você está entendendo como é? Como tem que ser o amor de uma família de verdade? Nós somos um pouco. Uma vez eu vi um pastor falando: olha, a sua igreja não é um elevador. A sua igreja não é um elevador. Sabe como é um elevador? Que entra todo mundo junto, um do lado do outro, sem querer tocar um do outro, apenas para subir. Meu Deus. Sua igreja não é um saco de batata, onde fica lá um bocado de batata junto, se batendo uma outra. Sua igreja tem que ser um purê, onde todas as batatas estão unidas em um só. Onde todo mundo ali está junto, misturado. A sua igreja não é um clube. Quando a gente é sócio de um clube, a gente vai para um lugar, um dia de domingo, torcer lá, o Edmilson lá no Arruda, torcendo com o Santa Cruz. Aí depois chegava, terminava, ia para casa. Aí no outro domingo ia para onde novo? Jogo do Santa Cruz. Estava lá. Aí vinha um bocado de gente, ia-se embora. Aí no outro domingo ia de novo, era não. Santa Cruz, um monte de gente. Aí depois ia-se embora de novo. Eu estou falando assim brincando, mas você está entendendo aonde eu quero chegar? Qual é a missão de uma igreja? De ser um corpo para o Filho, de ser uma família de Deus. E por último, de ser um templo para o Espírito. Quando a gente fala de templo, a gente fala de pedras, não é fala de construção. É assim ou não é? É assim. E a Bíblia fala que no meio dessa construção existe uma pedra diferente. A pedra angular. Existe uma pedra no meio dessa construção, no meio desse templo, como a Bíblia fala, que é a pedra de esquina ou pedra angular. E o que é essa pedra angular? O que é essa pedra de esquina? É a principal pedra de qualquer construção antiga. Era a pedra mais perfeita, a mais reta, a mais perfeita, que era colocada de esquina. E todas as outras pedras tinham que ser iguais àquela pedra. Você está entendendo onde eu quero chegar? Quem é a pedra de esquina? Quem é a pedra angular? Como a Bíblia diz, Jesus, ele é a pedra angular. Ele é o mais perfeito. Ele quem estabeleceu a igreja. E todas as outras pedras vivas, não são pedras mortas, somos nós, ele e você. Aleluia. E todas as outras pedras têm que ser igual à pedra angular. Tem que ser mais parecida a cada vez com aquela pedra. A pedra que está de esquina. Temos que ser o templo e morada do Espírito, mas não é de qualquer forma. Porque primeiro que ele diz que não habita em templos feitos por mãos humanas. Você para pensar agora em tudo que Deus fez para poder chegar e habitar no templo, que seja ele você, tudo aquilo que Deus ele já fez, seja lá no Éden, quando ele estava em contato com Adão e Eva, ele ia lá, mas ainda não estava perfeito.
E aí ele foi lá com Moisés, fez o tabernáculo, e lá ele tem a tenda, tudo, mas ainda Deus queria mais. E aí teve um templo gigante que Salomão fez, gastou muito dinheiro, agradou a Deus, aquele templo maravilhoso, tal, uma estrutura fenomenal, mas ainda não era o que Deus queria. E aí você lembra agora quando Jesus disse, olha, esse templo aí, pode derrubar, e eu edificarei outro templo em 3 dias. Aleluia. Qual o tempo que Jesus estava falando? Eu e você. É o templo que ele escolheu para poder viver, para poder morar. Ele e você. Não é templo feito por mãos humanas, não é templo estendido de qualquer forma, não é templo feito de pedras mortas que seja gigante e que atrai multidões. Isso para Deus não importa. É um templo feito como ele e você, onde ele escolheu habitar todos os dias de nossas vidas. Só que a gente fala de pedra e a gente vê assim, pedra para construir, a gente precisa buscar pedras, trazer pedras. E aí a Bíblia diz que Jesus ele é a pedra angular, amém? A pedra diz que é a principal pedra. E agora nós vamos atrás de outras pedras. Nós vamos evangelizar. Nós vamos para uma missão. Nós vamos atrás de pedras. Vamos lá buscar pedras que estão lá fora para edificar esse templo, para trazer esse templo, para fazer esse templo. E aí nós vamos atrás. Só que o que a gente esquece é que essas pedras estavam jogadas, estavam perdidas. É por isso que muitas vezes há um problema com um irmão, com o outro. Por quê? Essas pedras vêm de todo jeito. A vida machucou essas pedras, e aí ela se feriu, e aí ela agora ficou pontiaguda, e agora quando vem outra pedra que foi ferida de outra forma, bate nessa pedra e as duas se machucam, mas nós precisamos alinhar essas pedras igual a pedra. É por isso que existem problemas, existem conflitos, porque é normal. São várias pedras de várias formas. A única pedra que é perfeita é Jesus. Aleluia. Mas nós precisamos querer mudar, querer serrar essa parte que está pontiaguda. Vamos serrar aqui, esmerilhar, que se chama, né? Passar o esmeril, né? Passar o esmeril, serrar para ficar igual a pedra angular. Só que muitas pessoas, quando entram na igreja, de toda forma, aquela pedra está toda, em vez de ser quadrada, sei lá, está toda cheia de ponta, a pessoa, olha, vamos cortar aqui, para ficar jeitosinho, para ajeitar, para ficar igual a pedra angular, e a pessoa, isso não é nada. É muito difícil de cortar aqui e fazer isso. Não, prefiro ir embora. Prefiro ir para outros tempos que é de todas as formas. Mas a Bíblia diz que nós temos que parecer igual a pedra. Nós somos muito bons em inventar várias coisas para a igreja. Nós somos muito bons em atrair jovens, atrair pessoas, em mudar, modernizar, mudar a televisão, mas isso tudo para atrair pessoas. Mas a principal agora não é apenas ir em missão trazer as pessoas, mas nós temos uma missão também de discípulo, de ajudar essas pedras vivas a se estabelecerem, a serem parecidas com Cristo. Nós temos essa missão. Lá em Mateus 28, abre de novo, 28, 18. Abre lá de novo. Mateus 28, 18. Presta atenção nisso que. Presta atenção nisso que a Bíblia fala. Aqui, olha o que Jesus disse. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Presta atenção nisso aqui: ensinando-os a obedecer tudo quanto tenho ordenados. E assim eu estarei eternamente convosco até o fim dos tempos. Olha o que Jesus está dizendo. Ide e fazer discípulos, vão, preguem a palavra, mas quando vocês ganharem, ensinem a obedecer. Não é ensinem a viver, é ensinem a obedecer os meus mandamentos. Nasceu ou não na sua Bíblia?
Então, como é que se ensina a obedecer? Como é que se ensina a obedecer? Não tem como ensinar uma pessoa a ler e orar se eu não ler. Eita! Não tem como eu ensinar, eu desempenhar meu papel, a minha missão, se eu não faço. Tem como, então, tem como tu ensinar alguém a tocar baixo, se tu não toca baixo. Por isso que discipulado é vida na vida. É te chamar para perto assim e dizer, olha, vem ver comigo o que eu aprendi, como Jesus me ensinou. Viver a palavra, obedecer a palavra. Para que tu possa obedecer também a palavra. Isso é discipulado. Isso é cumprir a missão que Jesus estabeleceu. Não é apenas dizer como é que se faz. É assim que se ensina um filho também. Meu filho, por exemplo, diz, olha, não faz isso, não faz aquilo. Faz isso, faz isso, faz isso. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. E aquilo que ele quiser fazendo, ele vai fazer. Porque é aquilo que o pastor sempre fala, as tuas palavras elas convencem, mas o teu exemplo ele arrasta. Ele arrasta as pessoas. Tu pode falar várias vezes, 10 vezes, Jesus, ele andou com discípulos, 12, 70, andou com mais, andou com multidões. Mas quem obedeceu as suas palavras, quem começou a obedecer as suas palavras, foi os que estavam perto. Não foi os que estavam longe. Jesus, ele teve os seus 12, os 12 tiveram os discípulos dos seus discípulos, e os discípulos foram formando mais discípulos, e assim chegou até mim ao seu. Não foi apenas Jesus chegar e falar com os discípulos, e os discípulos dizerem assim, olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, não. Jesus ensinou eles a viver, e eles ensinaram outras pessoas a viver, a obedecer. Jesus ensinou a eles, e eles ensinaram as pessoas a obedecerem a palavra. Eles gastaram sua vida por isso. Eles foram realmente a igreja primitiva, a primeira igreja que fez essa palavra chegar até hoje, até a minha e você, por causa de 12 homens que acreditaram e concluíram a sua missão. Por causa de 12 homens que decidiram gastar a sua vida pela missão que eles fizeram. E será que você está disposto hoje a gastar a sua vida por essa missão? Jesus, ele teve uma missão, teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve. Jesus, ele teve que vir aqui na terra, ele teve uma missão. Ele teve que mudar a mentalidade das pessoas. Ele falou para Nicodemos, o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Nicodemos já precisa nascer de novo. Tu precisa ter uma nova mentalidade. Tu precisa nascer outra vez. Jesus, antes de ser crucificado na cruz, ele já vivia uma vida de crucificado. Antes de ser crucificado na cruz, ele já vivia uma vida de crucificação. Todos os dias. Unicamente para cumprir a sua missão. Unicamente para fazer aquilo que Deus propôs para ele. Ele teve uma missão. Ele concluiu a sua missão. E hoje, eu e você temos uma missão. E devemos completá-la. Devemos concluí-la. Porque me foi imposta a mim e a você uma missão. Só que agora depende do meu sim e do seu sim. Paulo, ele recebeu uma missão. Ele andava, gastava a sua vida, a sua vida tinha um outro propósito, tinha uma outra perspectiva. Ele andava perseguindo cristãos, matava cristãos. E agora, Deus fez ele dar um giro de 180 graus. Completamente diferente daquilo que ele fazia. Ele agora, em vez de ser perseguidor do Evangelho, ele era um anunciador das boas novas. Ele era um anunciador da palavra de Deus. Ele pregava o Evangelho. Ele se gastou, se desgastou por amor ao Evangelho. Ele morreu por amor ao Evangelho. Os outros discípulos morreram por amor ao Evangelho, por pregarem o Evangelho. A nossa missão é pregar, é fazer discípulos. Mas eu quero que você entenda que nós, como família, nós como um corpo, cada um tem o seu papel. O meu papel muitas vezes pode ser desempenhar aqui a minha missão de ensinar, de pregar aqui,
Mas o grupo de agradecimentos pode ser de ir para a França, de ir para Angola, para a Alemanha. E lá também desempenhar o seu papel, a missão que lhe foi proposta. Mas assim como existem pessoas que decidiram gastar sua vida, decidiram anunciar o Evangelho, decidiram concluir a sua missão, também tiveram pessoas que não fizeram. A gente vê o jovem rico, quando Jesus ele chama o jovem rico para perto, o jovem rico diz: Jesus, olha o que eu faço para ter a vida eterna. E Jesus diz: olha, eu cumpro os mandamentos. E aí ele fala: olha, já cumpro. Desde novo eu já cumpro os mandamentos. E Jesus sabendo que estava no coração dele, Jesus disse: olha, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. Jesus chamou ele para ser um discípulo. Jesus chamou ele para vir para mais perto, para estar mais próximo. E o que foi que o jovem rico fez? A Bíblia diz que ele se distanciou e foi embora. A decisão dele foi não cumprir a missão que lhe foi proposta. A decisão dele foi: não quero, amo mais o meu tesouro, amo mais os meus bens do que a mim de Deus. Se você ama Jesus, você tem que cumprir o papel. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele teve um encontro com Pedro no meio da praia outra vez, que foi onde ele encontrou a primeira vez. E a Bíblia diz que ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Jesus, eu te amo. Pedro, Jesus estava dizendo pela segunda vez: tu me amas? Ele disse: Jesus, eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele perguntou: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que ele falou: Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas a gente sabe que a tradução é quando ele diz: tu sabes que eu gosto muito dele. E Jesus, mesmo assim, diz: olha, apacenta as minhas ovelhas. Se você ama a Deus, se você ama a Ele, você tem que cumprir a sua missão. Você tem que cumprir o seu papel. Não adianta dizer que ama a Deus, que eu adoro, que eu gosto muito, eu te amo muito, Senhor, somente na hora das bênçãos. Mas e na hora de desempenhar o papel? Na hora de realmente provarmos com as nossas atitudes que nós amamos a Deus. O que é que nós temos feito? Temos sido como um jovem rico que preferiu suas riquezas. A gente pode preferir o nosso conforto, a nossa casa, pode preferir descansar. Enquanto existiram pessoas que gastaram sua vida e se desgastaram unicamente por amor a Deus, por amar a sua palavra, por amar a Jesus mais do que a si mesmo. Nessa manhã, queria que você fechasse seus olhos e imaginasse agora, feche seus olhos nesse momento onde você está. E imagina agora Jesus falando com você, chamando o seu nome e dizendo: tu me amas. Assim como ele falou para Pedro: tu me amas. E agora, qual é a tua resposta? Eu te amo, Jesus. Eu te amo. E aí, se você responder isso, você diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida daquilo que é meu, cumpra a tua missão, desempenha o teu papel. E qual é a tua resposta? Queira nessa manhã sair daqui com a sua mente renovada pela palavra. Não queira sair daqui da mesma forma que você entrou. Queira sair daqui marcado em saber o que é a igreja, quem eu sou da igreja, o que eu devo fazer na igreja, qual é a minha missão, qual é o meu papel, como eu devo agir, como eu devo viver. Tudo isso está aqui. Que isso não seja apenas a Bíblia, mas que seja o meu e o seu manual de sobrevivência. Isso não pode ser apenas a Bíblia, não pode ser apenas um livro, mas tem que ser o meu e o seu manual de sobrevivência. O que é um manual de sobrevivência? A gente só vive por ele. Uma pessoa quando vai para uma ilha, que ela tem uma missão para fazer, está lá perdida, ela tem um manual de sobrevivência, ela vai ler aquele manual para saber se guiar, como é que vai agir, o que vai fazer. E isso aqui é o meu e o seu manual de sobrevivência. Nós temos que viver aquilo que nos foi proposto, aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu. Você ama Jesus? Amém. Amém? Você ama Jesus? Amém. Então cumpra o seu papel. Realize a sua missão. Não queira viver da mesma forma que você viveu até hoje.
Não queira ser um crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Queira ser um crente a qual Jesus falou: tu me amas? E você respondeu: eu te amo, eles apacentam as minhas ovelhas. A qual Jesus disse também: olha, vai, prega o evangelho a toda criatura, faz discípulos, ensinando-os a obedecer os meus mandamentos. Amém? Amém. Então fique de pé nessa manhã. E não perca o entendimento. Feche seus olhos nessa manhã. E comece a analisar a sua vida, o seu papel, a sua missão. Se você tem vivido. Se você tem feito valer a pena o sacrifício que Jesus ele realizou por você. Nós sabemos que não tem como pagar aquilo que ele já fez.